Se você sempre quis saber como a aldeia do Cone foi totalmente transformada em titãs puros, saiba que você não está sozinho ou sozinha. Muitas pessoas têm essa dúvida porque não foi claramente explicado no anime, e eu fui buscar a fundo a fonte dessa informação para encontrar realmente a resposta. Muita gente deixou passar totalmente despercebido como isso aconteceu. Então vamos aos fatos. Como uma pessoa se transforma em titã? Bom, primeiramente ela tem que ser Eldiana, descendente de Ymir. Ela tem que ter no seu DNA algo que é capaz de se ativar e se transformar em titã. Depois disso, ela precisa de um estímulo, e esse estímulo podem ser de vários tipos diferentes. Por exemplo, se ela receber uma injeção com fluido espinhal, ela vai se transformar em titã na hora. Não tem como um eldiano receber líquido de titã diretamente de uma injeção e continuar na sua forma humana. Ele vai se transformar. Mas por que tinha que ser uma injeção? Por que agulhas? Bom, eu acho que o autor simplesmente gosta de mexer com os medos de algumas pessoas. É simplesmente algo um pouco aterrorizante, invasivo, uma agulha injetando algo muito estranho na pessoa. E nós já vimos que não precisa ser exatamente nas costas. O pai da história queria que a história aplicasse no próprio braço, e ali ela se tornaria titã puro. Os dois estavam na caverna de cristal e o objetivo era devorar o Eren que estava acorrentado. A próxima forma de se tornar titã, o próprio pai da história mostrou pra gente. Ele colocou a língua no líquido do titã, e aquele líquido estava ali no chão porque a história se revoltou contra o seu pai e o frasco acabou quebrando. Então, quando ele encostou a língua naquele líquido, ele se transformou em titã. Lembrando que ele estava com as costas quebradas, e ele fez uma transformação bem bizarra. Então também é possível se transformar em titã encostando no líquido. Mas aqui vem o questionamento. A língua é uma parte do corpo mais sensível, digamos assim. Talvez se fosse só na pele, se a pessoa passasse o líquido de titã como um creme, muito provavelmente não aconteceria nada, não dá para afirmar. Mas se ele colocou diretamente a língua, deve ser que é necessário ter algum tipo de absorção. E outro fato muito importante é que os titãs devoram uns aos outros. Um titã puro devora um portador de titã para ganhar os seus poderes. E a língua é exatamente esse mecanismo. Então podemos dizer que ele engoliu um pouco de fluido. Isso faria mais sentido do que simplesmente ter só encostado a língua. De todas as formas, o líquido foi absorvido, seja engolindo ou seja só pela língua. E assim ele conseguiu se transformar. Além da seringa e da lambida, existe a opção de ingerir o líquido do titã. Foi o que o Zeke fez, e acabou com quase todos os companheiros do Levi naquele dia, fazendo eles beberem o seu líquido de titã. Ele estava escondido no vinho, e eles beberam. Quando o Zeke gritou, todos os bêbados se transformaram em titãs puros. E o Falco também recebeu esse mesmo líquido. Muita gente se pergunta por que o Falco, apesar de ser o titã mandíbula, tem tantos poderes do bestial. E isso é simplesmente porque ele bebeu o líquido do bestial e foi transformado pelo grito do bestial. Ou seja, a sua base, a sua essência é bestial. Apesar dele ter o titã mandíbula, ele recebeu o líquido e além do grito do bestial. Isso com certeza foi determinante para que ele assumisse uma forma de pássaro. Agora que já vimos essas três formas, será que tem mais alguma? Bom, na verdade tem a menos agradável, digamos assim. Foi Sina, Maria e Rose que devoraram a carne por meio de canibalismo. Elas também ganharam os poderes, mas não foi comendo a carne. E sim quando elas ingeriram o líquido espinhal. Ou seja, elas devoraram um monte de carne à toa. Mas como elas não sabiam como funcionava, isso foi necessário. Outra forma de se tornar titã é respirando o seu fluido, já que o líquido pode se tornar vapor. Praticamente todo o líquido pode se tornar vapor, e o líquido de titã ele só pode ser guardado em frascos de vidro. Quando esse frasco é aberto, ele automaticamente vira vapor. Sabe quando o titã morre e vira fumaça? É quase a mesma coisa com o líquido, mas se ele estiver preso sem contato com oxigênio dentro de um frasco, ele continua líquido. Do momento que ele entra em contato com o oxigênio, ele vira vapor. Só que respirar esse vapor também faz a pessoa se transformar em titã. E foi usando esse tipo de método que o Zeke usou uma estratégia para transformar a Vila do Cone. O titã bestial tem a capacidade de transformar pessoas em titãs anormais. Essa é uma peculiaridade do Zeke, porque ele tem sangue real e o titã bestial. E unindo esses dois poderes, ele consegue fazer titãs puros anormais que obedecem parcialmente o seu controle.
Sabendo que o seu fluido espinhal pode transformar humanos eldianos em titãs, eles montaram um plano. A ideia era coletar líquido do titã bestial, transformá-lo em forma de gás e lançá-lo dentro da Vila Hagaku, que é exatamente a Vila do Cone. Os homens que fizeram a pulverização lançaram o gás na vila exatamente para que as pessoas respirassem aquilo sem saber do que se tratava. E logo, todos eles já tinham inalado o gás. É possível ver a imagem deles no capítulo 110. Esse gás tem basicamente o mesmo efeito do fluido, e de acordo com o Zeke, qualquer pessoa que inalar esse gás, mesmo com uma pequena quantidade, ficará congelada e perderá a consciência. Mas tem uma pequena diferença aqui. O gás do fluido espinhal do titã bestial funciona de uma forma diferente. Afinal, ao inalar esse gás, a pessoa não se torna titã. Ela fica adormecida como titã. É até difícil de explicar, mas a pessoa respira o gás e se sente normal. E isso se repete com quase todas as pessoas que receberam o fluido do titã bestial. O Falco também bebeu e não se transformou na hora. É necessário uma ativação extra. Se fosse o fluido de qualquer outro titã, a pessoa se transformaria na hora, mas o titã bestial precisa lançar o seu grito. Sem o seu grito, as pessoas não se transformam. Então, após inalarem, eles ficaram simplesmente sem entender o que aconteceu. Até que o Zeke finalmente soltou o seu poderoso grito bestial, e as pessoas se transformaram em titãs puros. É possível ver isso também nas bombas de titãs que Marley fez durante a sua guerra. Eles colocaram líquido do bestial em algumas pessoas e lançaram elas de um avião. Enquanto essas pessoas estavam caindo do avião sobre o inimigo, o Zeke gritou. E no ar elas se transformaram em titãs puros e começaram a atacar incontrolavelmente os inimigos. Isso porque o fluido do bestial do Zeke, que tem sangue real, é capaz de realizar essa verdadeira proeza. Então as pessoas na Vila do Cone se transformaram em titãs. A mãe do Cone, os seus irmãos e todo mundo que ele conhecia. Todas as pessoas que ele gostava e todos que estavam junto com ele desde a sua infância. Todos eles foram transformados em titãs puros e começou o grande ataque. Por algum motivo, a mãe do Falco ficou presa. Ela não conseguiu sair e seus braços e pernas ficaram curtos demais. Apesar de ter ficado presa e não conseguir sair, ela manteve parte da sua consciência e até reconheceu o Cone quando ele chegou na vila. Isso mostra que os titãs puros também têm uma parte da sua consciência intacta. E apesar da pessoa estar em um sono profundo, como a própria Ymir disse, eles parecem estar numa paralisia do sono. O grande pesadelo que acontece para as pessoas que têm mais força de vontade é conseguir controlar parcialmente o seu próprio titã puro. Já que os titãs do Zeke são anormais, não é difícil de imaginar que bizarrices assim aconteçam. E em todo o anime de Attack on Titan existem pequenos detalhes e easter eggs que muitas pessoas deixaram passar. E é claro que eu fiz vídeo aqui no canal mostrando cada um deles. Veja agora na sequência esse vídeo, onde eu mostro detalhes escondidos e alguns até imperceptíveis de Attack on Titan. Confere lá na sequência. E para ver mais vídeos como esse, se inscreva no canal. Eu sou o Joel, eu vou ficando por aqui e até a próxima.